Olá, meus amigos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, mais uma vez entrando aqui ao vivo e a cores com uma transmissão na família 5%. Eu quero pedir desculpas, eu falei que iria entrar na... Opa! Pronto, entrou um comercial. Quero pedir desculpas, eu falei que iria entrar mais cedo, mas aí... Marcinha fez uma pizza, ficamos aqui comendo uma pizza, engordando, quer dizer, eu, né? Ela comeu mais salada. E conversando, e a hora foi passando, então esse é o motivo pelo qual estou começando tarde essa transmissão. Vou começar aqui também para os nossos amigos do Instagram, indo live agora para os nossos amigos do Instagram. Muito boa noite, aqui na Califórnia, ó. Aqui na Flórida são 21 horas e 55 minutos, 22 horas e 55 minutos, horário de Brasília. Mais uma vez aqui incomodando a todos vocês pelo Instagram, eu sou o Gustavo, Preto Latino, e trazendo mais algumas informações importantes. Sejam todos muito bem-vindos e vamos então tecer alguns comentários. Essa luz está muito para cá. Deixa eu virar aqui um pouco, assim. Aí, acho que agora melhorou. Bom, pessoal, quero agradecer a todos pela paciência, pela audiência também. Vocês que estavam aí aguardando, nós temos agora 45 pessoas. Deixa eu ver quem está chegando por aqui. A Marcele Cruz, já estou aqui esperando. Samira Gutierrez, boa noite. Renan Roberto Teixeira de Souza, boa noite também para você, Renan. Avani ou Avani M, boa noite, família. A Marcele também já está compartilhando um dos links aí dos grupos. A Lia Balneário Camboriú, eu li este livro de Davi Hent, maravilhoso. Um dia eu meditando e pensando que a culpa de tanta guerra
era de Sara. Assim cheguei a este maravilhoso livro. Rafael Rosa, boa noite, meu querido. Ele colocou aqui, nem recebi a notificação. Seja bem-vindo ao clube. Panda Chanel, tenho esse livro. Alexandre Souza, boa noite. Cristiano Melo, também, boa noite. Andréa Vitti, também não recebi notificação. Vi no grupo. Por isso que eu anuncio no grupo, já que eu sei que o ForceTube não manda notificação. Cíntia Correia, boa noite. Tiago Esdras, lasca o like aí, pessoal. Irajás Albuquerque, boa noite. Lidiane Silva, boa noite. Gustavo e Márcia, boa noite. Família 5%. Ela está aqui do meu lado, ali vendo o negócio de vitaminas, né? Boa noite para todos. Morgan Souza, boa noite para todos do chat. João Cláudio, boa noite. Tiago Esdras, shalom também para você, meu querido. Sertanejo, colocou aqui, sertanejo presente direto do Crato, Ceará, Brasil. Tá botando boneco aí, sertanejo? É assim que os cearenses falam, né? Vou logo botando boneco. Jaqueline Rosenboy Nascimento, boa noite. Laila Tov, Shavuatov, boa semana. Shalom, shalom, 4SA Flórida. Mesmo para você, Jaqueline. Irajás Albuquerque. Gustavo, está jogando Super Mario? Não. O único joguinho que eu jogava era o FIFA. Nem isso, mas eu tenho feito. Antônio Marcos Lopes de Oliveira, Marli Cavalim. Boa noite, Gustavo, administradores, moderadores e família 5%. Aline Hag, tudo bem? Darth Veiga, boa noite. Alfredo Henrique Alves, DL Mirosló, tudo bom, meu querido? Natália Servidone, boa noite. Antônio Marcos Lopes de Oliveira, Celso Alves Martins, Canal da Acesso, boa noite. Made in Paraíba, tudo bem? Rosquinhas Mabel, tudo bem com você também? Cida da Moca, muito boa noite a todos vocês que já chegaram aí. O sertanejo esperando você aqui no Crato, Buíca. Buíca, para quem não sabe, era o meu apelido de moleque, né? Até hoje, quando eu vou lá em Coelho Neto, as senhoras que lembram de mim, moleque, correndo naquelas ruas lá, jogando bola, ainda me chamam de Buíca. Buíca era o meu apelido quando moleque. Rafael Rosa, o som do jogo do Mario era da música de introdução Bossa Nova Lounge. É verdade? Não sabia, não. Que eu ouvi essa música, eu gostei, falei, vou adotar essa música como nos hangouts que eu não colocar nenhuma vinheta, eu vou colocar essa música para tocar. Angélica Silveira, ontem foi meu aniversário, tudo de bom para você, Angélica, que o Pai te abençoe, que o Pai guarde a sua entrada e a sua saída, a sua família, tá bom? Tudo de bom para você e que possamos celebrar esta data até a manifestação, a vinda manifestação do nosso Rei Salvador. Mirosló, o doutor Pedrosa entrou na mesma hora. Sério, eu estava vendo aqui, não tinha nenhuma live, falei, bom, vou entrar agora. Ainda fiquei aqui fazendo outras coisas, dando tempo. Se eu soubesse que ele iria começar uma live, eu nem abriria essa, porque eu já fiz pela manhã. E eu não gosto, assim, quando canal de pessoas amigas, eu não gosto de entrar para competir, para dividir a audiência. O Rafael Rosa disse, eu gosto muito de músicas lounge. No caso dessa, misturaram com bossa nova. Isso mesmo. O Bunny está ali latindo porque ele está escutando o barulho da máquina de lavar louça. Então, ele está ali latindo, como vocês podem ouvir, né? Vamos ver aqui no Instagram, o pessoal que está aqui no Instagram, voltando aqui um pouquinho. A Georgia Yannis, boa noite. O Jorjaço 21, tudo bom com você, meu querido? Luciano Filho, muito boa noite. Coutinho Sérgio 82, boa noite, Coutinho, recebi a sua mensagem. Contra a nova ordem mundial. Marlene Martins, boa noite. Renato Moreton, muito boa noite também para você. Surraz Albuquerque Flávio, boa noite. Sabrina Negrello, boa noite. Fátima Medeiros, muito boa noite também para você, Fátima.
Opa, deixa eu tirar um negócio aqui. Não. Ok, já voltou aí. Muito boa noite para todos que estão acompanhando aí pelo Instagram. O Alex também. Vai começar o Hangouts agora, Alex? Poxa, eu esperei todo mundo para ver se ia começar, porque, como eu disse, né, se tem algum canal amigo de pessoa que eu conheço que vai fazer uma live, então eu nem entro no ar. Mais tarde vou abrir a madrugada. Ah, tá bom. Rafael Jimenez, boa noite. Lilan Ferraz Lilica. Vou ficar aqui no canal do Gustavo mesmo. Obrigado. Washington Luiz, boa noite também. Fábio Teixeira, Gustavo, faz uma live com o doutor Pedrosa. Já estamos combinando isso. Ele me ligou e fizemos um FaceTime. Já estamos combinando uma live. Pode ser no canal dele ou então no meu, mas essa live vai acontecer sim, tá bom? Bom, meus amigos, Jerusalém, um cálice de tontear. Acabou que eu esqueci de pegar o papel ali do plano, né? The Deal of the Century, segundo o Trump e também o Jared Kushner. Mas deixa eu colocar aqui no ponto. Eu esqueci de mostrar a vocês. Cadê? Eu esqueci de mostrar a vocês as referências na live de hoje mais cedo. Thaís Adamov, vocês poderiam fazer uma live juntos e a Valéria. Tá bom, combinado. Eu esqueci de mostrar a referência. Eu também quero fazer um comentário. Eu tive uma professora de matemática, inclusive cearense, lembro como se fosse hoje, o nome dela é Juscelênia. Olha, a mulher era o cão. Quando ela faltava, tinha festa no colégio. Quando ela não podia dar aula, acontecia alguma coisa, tinha festa no colégio. Era a professora mais dura, mais rígida que eu tive toda a minha vida. Mas ela ensinava, ela sabia muito de matemática. Mas para tirar A com ela, somente 100. 99 não era A. De 90 a 99 era B+, A somente quem tirasse 100. De 85 a 90 era B. Abaixo de 70, de 75 a 80 era C+. De 70 a 75 era C. De 65 a 70 era C-, e abaixo de 65 ela tirava até da sala de aula. Mulher, olha, sinceramente. E hoje pela manhã eu fiz uma matemática, se ela estiver viva e tivesse ouvido o que eu falei, ela iria me dar um cascudo, porque eu falei que tanto o Egito quanto a Jordânia receberão 110 bilhões de dólares para que aceitem o plano de paz para a Palestina e judeus. Eu falei que 45 bilhões ficariam para a Jordânia e 55 para o Egito, mais 55 com 45 dá 100. Então são 65 bilhões para o Egito e 45 bilhões para a Jordânia. E eu estive vendo o live chat e algumas pessoas fazendo comentários, principalmente quando eu falei, mostrei aquela passagem, se você quiser abrir aí, 2 de Crônicas, capítulo 6. 2 de Crônicas, capítulo 6, versículos 5 e 6, onde diz assim: desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Então, foi falado sobre esse livro de 2 de Crônicas 6, versículos 5 e 6.
e disse, e volto a repetir, que Elohim, Hashem, Adonai, Deus, como você queira chamá-lo, ele não escolheu Roma, não escolheu Paris, não escolheu o Vaticano, não escolheu Brasília, não escolheu Buenos Aires, não escolheu Washington DC, Berlim, Londres, não escolheu qualquer outra cidade. A única cidade que o Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que neles há escolheu para ali perpetuar o seu nome é Jerusalém. Aí teve gente que colocou assim, mas Gustavo, agora Jerusalém é a meretriz, Jerusalém é a Babilônia, isso daí foi no Antigo Testamento, não vivemos mais pelo Antigo Testamento, nós estamos vivendo pela graça. Então, pessoal, vamos fazer um tour aqui pelo Antigo Testamento. Aliás, eu detesto essa nomenclatura, Antigo Testamento, porque a palavra do Eterno é uma só, e, para mim, na minha concepção, deveria se chamar Primeira e Segunda Aliança, mas jamais Antigo Testamento, porque dá uma ideia de uma coisa ultrapassada, não é mesmo? Não, mas Gustavo, realmente, poxa, Antigo Testamento é a lei, pela lei ninguém é salvo, são mais de 600 leis, e ninguém pode ser salvo pela lei. Muito bem, então vamos lá. Vocês podem, por favor, abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20? Enquanto vocês estão procurando aí, eu vou ler aqui alguns comentários. José Oliveira projeta Ezequiel, a conta seria 65 mais 35, 100. Não, mas serão 45 para a Jordânia e 65 para o Egito, totalizando 110 bilhões. O Heitor DC, eu vi esse comentário na live da tarde. Jaqueline Rosenboy Nascimento, amém. Carlos Nery, é Antigo Testamento mesmo. Não invente arte não, Gustavo. Ok, tá bom, meu querido. Então vamos ver o seguinte. Como vocês já podem ter visto aí, o livro de Êxodo no capítulo 20, está aqui, ó. Êxodo capítulo 20, fala sobre os 10 mandamentos. Estão vendo aí? Aqui, ó. Êxodo capítulo 20 fala sobre os 10 mandamentos. E, segundo as pessoas que falam que é Antigo Testamento, como o Carlos Nery disse aí, está escrito assim, olha, mas não segue nada disso daqui não, porque é antigo, já caiu em desuso. Então não é para obedecer. Daqui está apenas para ocupar espaço no papel, para encher a Bíblia. Não sigam isso, tá bom? Eu apenas queria enfatizar que todas as constituições, os países que têm uma Constituição, todos os países que têm uma Constituição foram baseadas nos 10 mandamentos. Mas não siga isso não, tá bom? É antigo, não vale de nada. Então, olha, quando ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então não tem problema se você, por exemplo, deixa eu pegar aqui o livro, deixa eu tirar aqui. Se você, por exemplo, vai tremer um pouco a câmera, tá, pessoal? Vou pegar aqui um livro. Se você pegar esse livro aqui, por exemplo, vamos lá. Tá aqui. Se vocês pegarem, só um momentinho, pessoal. Tá bom, sobe aí. Se vocês pegarem esse livro aqui, ó, tá aqui o Baphomet. Então não tem problema você ter um Baphomet dentro da sua casa, uma imagem desse bode andrógeno e se curvar e adorar. Não tem problema, por quê? É Antigo Testamento. Não tem nenhum problema. Pode fazer, segundo as pessoas que pensam assim, então não tem problema. Adore, cultue, acenda velas, se incline, se encurve, adore, porque não tem nenhum problema. Já que
quando ele diz aqui, não terás outros deuses diante de mim, isso aqui é ultrapassado. É ultrapassado, não é mais para ser obedecido, tá bom? Então, continuando aqui, porque é Antigo Testamento. Então, isso aqui não é para ser obedecido. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, vocês podem fazer imagens. Continuem adorando imagens de pau, de pedra, de gesso, de metal, de cera, seja lá o que for, de parafina. Façam imagens. Continue adorando as imagens, tá bom? É Antigo Testamento, pessoal. Isso daqui, olha, não vale de nada. Já passou, não vale de nada. Continuando ainda, diz assim, olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então pode blasfemar contra o nome do Altíssimo. Então chame-o como vocês quiserem, pode blasfemar. Continuando ainda, fala aqui também do dia do sábado, que também a gente não deve tomar em consideração. Que mais? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, despreze também o seu pai, a sua mãe, não mostre nenhum respeito, não mostre nenhum cuidado e carinho para com seu pai e sua mãe. Não matarás, não adulterarás, e olha, pula a cerca, vai lá na casa da vizinha, pula a cerca, como diz, né, até a letra daquele samba, né? Todo dia, quando chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Façam tudo isso, porque é Antigo Testamento, pessoal. É Antigo Testamento. Então, isso daqui não vale mais apenas obedecer. Trata-se apenas de um pedaço de papel. Um papel que não tem nenhuma influência. Então, pode matar, pode adulterar, pode furtar e também diga um falso testemunho contra o próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo. Então, faça tudo aquilo que, ao contrário do que está escrito aqui no Antigo Testamento. Porque é antigo, é ultrapassado. Agora nós vivemos pela graça. Aquela graça sem graça que leva um pastor a colocar uma escola de samba no altar de uma igreja, não é mesmo? Olha, essa graça aí, ó, beleza! Sensacional essa graça, sensacional. Como teve uma jovem aqui, de uma igreja evangélica aqui nos Estados Unidos, que disse que ela é virgem, mas tem um namorado, canta no microfone do namorado, deixa o namorado fazer bibi, fonfon na mochibinha dela, só não pode, desculpe, tá tarde, né? As crianças já estão dormindo, só não pode penetrar, não pode ter penetração. O resto, porque ela quer se manter virgem para o casamento. Mas o resto ela canta no microfone chore do namorado, o namorado faz bibi fonfon na mochiba dela, etc e tal, mas não pode ter penetração. É um namoro cristão, é um namoro da graça, essa graça sem graça, como anuncia aí o Caio Retorno de Jedi Fábio, que pode fumar maconha, que pode dar o caneco, que pode brincar carnaval, é a graça sem graça. Então, continue assim. Essa é a igreja que o próprio Messias disse assim, estou a ponto de vomitar-te da minha presença. E eu, pelo menos, vomito quando como algo que não me cai bem no estômago, ou então me dá uma sensação de nojo, tá bom? Agora, vamos lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5.
Vamos ver aqui, né, uma coisa que foi dita pelo Messias, né? Isso já na era da graça. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 17. Deixa eu até sublinhar isso aqui, porque, olha, isso daqui vai ser muito comentado. Mateus 5, 17, né? Vamos lá. Diz assim, olha, já na era da graça, na dispensação da graça. Olha o que o Messias, ele disse. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Mas espera aí. Se nós estamos vivendo na graça sem graça, em que se pode tudo, né? É proibido proibir. Pode-se tudo. É a graça. É a graça, é a graça, é a graça. Pela graça eu vou fumar maconha, vou dar o caneco, vou brincar carnaval, tudo pela graça, porque eu estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o Messias mesmo disse assim, olha, não penseis que vim revogar a lei, ou seja, passar por cima, cancelar a lei. Ou os profetas. Então, peraí, o que o Daniel fala sobre o antimessias, Ezequiel de Gog e Magog, as conquistas, a queda do muro por Josué, as vitórias de Davi, e tantos outros, profetas Natã e tantos reis, tudo isso, olha, esquece, esquece. Hoje é a graça, vamos esquecer, pessoal. Mas o próprio Messias disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Sabe o que isso significa aqui? Isso, olha, ele quis mostrar o seguinte: sendo judeu, ele cumpriu as 613 leis e, depois de cumpri-las, mostrou o seguinte, que pela lei ninguém é salvo. Ele estava agora apresentando um outro caminho, que toda a lei se resume em 2 mandamentos: amar ao Altíssimo e amar ao próximo, porque quem ama ao próximo não rouba, não mata, não cobiça a mulher do próximo. Quem ama ao Altíssimo não adora imagens, não cultua outros deuses. Então, ele pegou todas as 613 leis, né, pelas quais é impossível a pessoa cumprir todas, porque se ela cumpre 612 e falha em uma, ela não seria salva. Então, ele cumpriu todas, condensou todas em 2. Essa é a verdadeira graça. Agora, eu quero que alguém me desminta aqui quando ele diz: não vim para revogar, vim para cumprir. Por isso que Gustavo, eu respeito a opinião, como o Carlos Neri colocou aí, mas eu respeito a opinião, mas Gustavo, eu detesto esse negócio de Antigo e Novo Testamento. Porque se fosse assim, segundo o calendário que nós vivemos, o Novo Testamento já tem um pouco mais de 2000 anos. Então já é uma coisa antiga. Tem 2 milênios. Eu detesto isso. Eu preferiria que fosse primeira e segunda aliança, justamente para acabar com essa, desculpe a expressão, pouca vergonha, que essa dispensação pela graça. Por isso que eu chamo que essa graça é sem graça. Essa graça que é pregada nos púlpitos das casas de caboclo todos os domingos pela manhã, tarde e noite, é uma graça sem graça. É uma graça que te obriga a pegar um envelope. É uma graça que te obriga a fazer um sacrifício, a dar o seu fundo de garantia, 13º, seu carro, sua casa, e ir a pé ou de ônibus para casa. É a graça que te obriga a dar o valor do seu aluguel dentro de um envelope.
Essa graça eu estou fora, meus amigos. Eu estou fora. É a graça sem graça, ou como o Renan colocou aí, Renan Roberto. Essa graça é a desgraça, é isso mesmo. A palavra do Eterno é uma só. É uma só. Shema Israel, the Lord is one. Ouve, ou ouça, ó Israel, o Senhor é um. Então, o mesmo que atuou no Antigo Testamento, atuou no Novo e continua atuando nos dias de hoje. Chamar aquele que formou todas as coisas, que disse, haja luz e houve luz, chamá-lo de antigo. Olha, como a Raquel disse, né? Mandaram para mim um vídeo onde a Raquel disse que a Igreja Católica é maior do que a Bíblia. Deve ser colocada por cima da Bíblia. Onde é que estava a Igreja Católica quando o Criador disse, haja luz e houve luz? Havia Igreja Católica? Não, não havia. Então, pessoal, eu respeito, não tomem isso como uma reprimenda. E o Gustavo está nervoso, está pistola. Não, nada disso. Nada disso. Eu estou expressando para vocês que eu não gosto. Eu não gosto. Agora, se vocês continuam separando assim o Antigo e o Velho e Novo Testamento, tudo bem. Eu não gosto. Para mim, essa palavra aqui é uma só. É uma só. E se, como dizem, né, o Antigo Testamento já acabou, já morreu, então vamos pegar os 10 mandamentos e jogar na lata do lixo, porque não vale de nada. E ainda, vejam como são as coisas, né? Essa passagem que eu coloquei aí, Jerusalém, um cálice de tontear, vocês podem encontrá-la em Zacarias capítulo 12. Zacarias capítulo 12, onde diz assim, olha, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Vejam a responsabilidade. Fala o Senhor, não é o Zé da esquina, o seu Manuel da quitanda, não é o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, não é o meu vizinho. Fala o Senhor, ou seja, não há sombra de dúvidas de que o que ele disser se cumprirá. Então, fala o Senhor, o que estendeu o céu. Não houve uma explosão, um Big Bang e, bum, tudo se formou. Não, ele criou, haja luz, através do poder da sua palavra. Como já foi explicado no primeiro hangout desse canal aqui, o Criador criou tudo do nada, trouxe à existência o que não existia. Então fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. É aquilo que foi dito pela manhã. A cidade será dividida. Jerusalém será dividida. O Estado palestino será formado. Pode ser que não seja com esse plano, que talvez não seja aceito, mas se não for esse, alguém vai criar um plano. E como nós sabemos que aquele que estabelecer a paz entre árabes, palestinos e judeus, esse é o anti-Messias. E aí tem se levantado várias conjunturas. As pessoas, como eu disse, né, eu vi o live chat, as pessoas aí falando sobre isso. Ah, não, Jerusalém é a Babilônia, abre os teus olhos. É Jerusalém que é a Babilônia, porque essa Jerusalém que você falou aí se corrompeu, o povo judeu matou Jesus. Não, meus amigos, abra o seu entendimento. Não que eu seja mais inteligente do que ninguém, não. Quem matou o Messias, primeiro que ele tinha que morrer para que nós fôssemos resgatados. Então, era profético.
Ele tinha que morrer para que nós fôssemos resgatados. O escrito de dívida que era contra mim, contra você, contra todos nós, foi anulado na cruz. Ele pagou a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida com o diabo. Nós tínhamos uma dívida. Então, ele pagou, ele cancelou essa dívida. E quem o matou ou levou a ser julgado foi a ordem dos 9 desconhecidos do rei Agripa. Que depois, essa ordem ainda permanece até hoje, que depois veio dar vida ou trazer à existência outras ordens. Então, o Messias, desde o início do seu ministério, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ameaçado, até que chegou o momento, ele se entregou, foi crucificado por seitas secretas. Seitas secretas. Por isso que eu venho batendo que, enquanto o povo brasileiro não abrir os seus olhos e despertar e entender que o câncer do Brasil chama-se maçonaria, então o povo continuará sofrendo. Vocês vejam que a coisa está tão misturada que mandaram para mim uma postagem, eu não acreditei. Eu não vou nem citar aqui para não suscitar problemas, mas canais já com mais de 200 mil inscritos, que se dizem de direita, juntando-se ao grupo Avança Brasil. Ora, meu pai, quem não sabe que o Avança Brasil é um grupo de maçons? Quem não sabe que o grupo Avança Brasil, que fez vídeo com a loira do banheiro, a Miss Pig, que fez um hangout com o odalisco da Virgínia. Eles foram em número de 300 lá no Palácio do Governo, todos vestidos de preto, vestido a caráter de preto, camisa branca, gravata preta, com luvas brancas, exigir que a estocadora de ventos renunciasse. Quem não sabe que o Avança Brasil é um grupo de maçons? E tem canais, me mandaram o pôster de canais, pessoas que se dizem de direita, que defendem o Bolsonaro e fazem aquele escarcéu todo com mais de 200 mil inscritos, se juntando ao Avança Brasil. Então, quer dizer, nós estamos... É a era do engano. É a era do engano. Sinceramente, eu até acredito que a pessoa que me mandou esteja aí no chat, não sei se vocês também viram essa postagem, de canais com mais de 200 mil inscritos, juntando-se ao Avança Brasil para essas manifestações de amanhã. Manifestações que serão um engodo. Porque se fosse para derrubar todo o STF, tudo bem, eu apoiaria. Mas para derrubar um ou dois, não dá, pessoal. O STF está formado por 11 vampiros que estão legislando, que estão dominando o Brasil. O Brasil está sendo governado através de uma juristocracia, mas vamos fazer manifestações apenas contra o Gilmar Mendes. Não, e o Toffoli, e o Alexandre, e o Lewandowski, e a Weber, e a Carmen Lúcia, e o Barroso, e o Fux, e o Marco Aurélio. Não é. Mas a gente tenta abrir os olhos. Claro que leva-se pedradas e mais pedradas, críticas e mais críticas. Então, como foi dito pela manhã, vocês querem conhecer sobre a geopolítica, o que está para acontecer, o que vai acontecer, não precisa ler nenhum livro, não precisa ter aulas com ninguém, pagar, tá bom? Ou dar uma oferta aqui no Superchat, não precisa não. Leia a sua Bíblia.
Leia a sua Bíblia que você vai entender tudo. Talvez você não entenda muita coisa hoje, amanhã, mas no momento certo e devido, no tempo do Espírito Santo, ele vai abrir o seu entendimento. Então, nós estamos lendo, conforme a nomenclatura utilizada no Antigo Testamento, livro do profeta Zacarias, que viveu não sei quantos mil anos atrás, que ele já disse o seguinte: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear, quer dizer, vai ser um cálice desejado, vai ser algo querido, desejado por todas as nações, por todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Por isso que eu toquei no tema que a Jerusalém será a capital da nova ordem mundial, porque quem está no poder hoje lá em Jerusalém, e continuando o Netanyahu, nós sabemos que os sionistas estarão de frente. Saindo o Netanyahu, certamente vai entrar um outro que vai dar continuidade à agenda. E se for um liberal, aí que a coisa vai degringolar de vez. Por isso que a nossa fé e esperança tem que estar totalmente postas na pessoa do Messias. Não podemos ficar dependendo de ninguém. A nossa dependência tem que estar totalmente no Messias. Pessoal, o tempo está chegando. A nossa vida é preciosa. Existe uma luta pelo controle da nossa mente. Olha, eu estava aqui fazendo aquele Premiere, e muitas pessoas, ué, o Gustavo está ao vivo, mas esse Hangout passou mais cedo. Eu falei, não, o Hangout é gravado, mas eu estou ao vivo aqui no chat. É uma ferramenta que tem o FoiceTube. Aí o que foi que você falou, que comentou comigo, que depois saiu logo no Facebook? Que eu falei minha digestão que está lenta, né? Então, eu estava ali no outro computador fazendo o Premiere daquele Hangouts pela manhã, e a Márcia falou assim, poxa, não comemos nada, comi pouca coisa, olha como é que está minha barriga, minha digestão está muito lenta. O pessoal, não deu 5 minutos. Não foi, amor? Uhum. Não deu 5 minutos, saiu na página do Facebook dela. Eu já falei, sai dessa porcaria. Saiu na página do Facebook dela. O que foi o anúncio que saiu? Enzimas digestiva, melhora a digestão, não sei o quê. Enzimas digestivas para melhorar a sua digestão. Não, um remedinho. Um remédio, né? Não, ela comentou comigo, não se passaram 5 minutos e já no Facebook saiu isso. Ou seja, nós somos espionados, nós somos ouvidos. Quantos hangouts eu estou fazendo e vocês me ouvem reclamar, ué, não falei nada. Aí aparece aquela secretária do iPhone, depois aquela outra que eu toco as músicas antes de começar o hangout. Do nada, pessoal. Quantas vezes a gente está aqui sentado, conversando, ou vendo televisão, de repente essa porcaria aqui, I didn't understand what you said. Eu não falei nada com ela. Eu não falei nada. Nós somos ouvidos, nós somos monitorados. Nós somos vigiados. Na época que o Obama era presidente aqui dos Estados Unidos, o telefone celular da Dilma não foi hackeado? Daqui, o Obama não foi aí no Brasil, não. Daqui hackeou-se o telefone da Dilma, como também do Sarkozy, da Angela Merkel e de vários outros líderes mundiais. Nós somos vigiados, pessoal. E tal como foi dito na manhã, e Jerusalém será dividida. Como está escrito aqui, eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, ou seja, no dia que Jerusalém for cercada, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão
todas as nações da terra. Então, veja bem, inclusive, antes de começar esse Hangout, muita gente liga para mim, tem o meu WhatsApp, ligam para mim. Eu gosto de conversar. Então, ligou um amigo lá ele é de Curitiba, para comer. Poxa, Gustavo, vamos bater um papo. Eu falei, não, vamos bater um papo. E aí ele perguntando, né, quem você acha que é o anticristo? Porque agora é o tema da moda, né? O anticristo, por causa desse acordo, do Jared Kushner, etc. e tal. Eu falei, olha, sabe por que eu não creio que é o Jared Kushner? Aí vamos lá, vamos ver aqui, pessoal. Madrugada, né? 11h37 aí, as crianças já estão dormindo, não é mesmo? Vamos lá. Pega aí Ezequiel, capítulo 11. Vamos ver aqui. Ezequiel, capítulo 11. Passei? Passei. Ezequiel, capítulo 11. Capítulo 11, perdão. 38. É 38? Cadê? Não, é Daniel, caramba. Daniel. Vamos ver aqui. Ih, agora me perdi. É Daniel ou Ezequiel? Acho que é Ezequiel mesmo. Só um momentinho, meus queridos. Deixa eu encontrar aqui e vou comentar para vocês. Onde é que está? Aquela passagem que diz assim, descreve o anticristo, que diz que ele honrará a outros deuses que seus pais não conheceram, não respeitará, não terá respeito pelo desejo das mulheres. É Daniel ou Ezequiel? Acho que é Daniel, né? Vamos ver aqui se é Daniel 9. Eu me confundi agora. Daniel 9:27 fala da aliança. 10 não é. O 11. Tá aqui. É Daniel 11. Diz assim. Vamos lá, vamos meditar aqui. Diz assim, do versículo 36. Este rei, se você ler mais acima, você entenderá que refere-se ao antimessias. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E vejam que Deus aí está escrito com D minúsculo. Ou seja, esses deuses do lar, deuses que as pessoas acendem velas, deuses que as pessoas adoram, esses deuses. Aí diz assim, contra o Deus, e aí você já vê que esse segundo exemplo aqui já é letra maiúscula. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero. Ou seja, o antimessias, ele vai blasfemar contra o rei dos reis e será próspero. Em outras palavras, as pessoas lhe darão ouvidos, as pessoas lhe darão razão, as pessoas vão acreditar nele. Aquela pregação falsa, como hoje também acontece. Olha, se você der o seu tudo, Deus também estará obrigado de dar tudo. Só que tem uma coisa, não existe comércio com o Criador. Não se faz barganha com o Criador. Não se pode comprar as bênçãos dele. Ele tem muito mais prazer, como diz a palavra, em que se obedeça a sua palavra do que em sacrifícios. Então, se você frequenta essas igrejas neopentecostais, essas casas de caboclo, e você amanhã vai ouvir a mensagem de um cobrador de imposto,
de impostos, disfarçado de pastor, perguntem a ele assim: pastor, com a sua permissão, tem uma dúvida. O pastor disse que se eu der meu tudo, Deus será obrigado a me abençoar. Muito bem. Aqui diz o seguinte, que Deus tem maior prazer em que se obedeça a sua palavra do que se faça sacrifícios. E aí, o que tens a dizer? Aí vai se enrolar, vai dizer, não, a irmã, olha, a irmã é rebelde, está com outro espírito, a irmã não entendeu nada, a irmã isso, a irmã aquilo outro. Não consegue explicar. Então, veja bem, este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito, ou seja, podem espernear, gritar, deixar o cabelo do braço crescer, como as feminazes fazem, andar pelada no meio da rua, golden shower, raspar o cabelo, tudo. Aquilo que está determinado, tudo que está determinado vai acontecer. Tudo que está determinado vai acontecer. Como eu estava falando para minha esposa hoje, a gente foi no mercado, eu comentei com ela, olha, eu dou graças ao Pai que quando a gente pôde, a gente não comprou uma casa. Por que ela disse? Eu falei, porque financiamento de uma casa aqui, 30 anos. Se você está com um bom dinheiro, você pode financiar em 15 anos. Eu já tenho 54, ela já tem 50. Terminaríamos de pagar a casa, isso foi há 2 anos atrás, então eu tinha 52. Terminaríamos de pagar a casa, eu com 82, ela com 78. E eu pergunto, será que ainda temos 30 anos pela frente? Será? Pessoal, a economia do mundo vai cair. A economia vai cair. Haverá um baque, uma queda, e por isso que eu vou falar até que foi pedido, tem uma amiga que está aí, a dama, eu esqueci o nome dela, a dama Tove, haverá um baque na economia aí entre esse tema da Nessara e Gessara, em que as pessoas irão perder suas propriedades, carros, empregos, a Revolução Industrial 4.0 está chegando, então vai ser uma crise pior que a de 2008. Vai ser uma crise pior do que a de 2008. Então, pense nisso. Eu, Gustavo, creio que nós não teremos mais do que 10 anos. Eu creio nisso. Que não teremos mais. Thaís Adamov, muito obrigado. Não teremos mais pelo menos 10 anos a mais. Está tudo acontecendo muito rápido, meus queridos. Tudo acontecendo muito rápido. A gente está aqui batendo um papo, interagindo, aí daqui a pouco vamos descansar. A gente acorda pela manhã, já virou até um vício, né? A gente acorda, pega o telefone, mesmo antes de lavar o rosto, tomar um banho, tomar até um café, pega o telefone e de repente está lá. Estourou a guerra em tal lugar. Aí é aquele efeito dominó. Uma nação atrás da outra vai entrando em guerra, 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 guerra. E uma nação atrás da outra vai se embolando, criando confusão, etc. Aí no Brasil está um perigo de guerra iminente. Olha aí a Venezuela, que é o nosso vizinho. Sabe por que a Rússia está mandando tropas para a Venezuela? Porque já tem tropas especiais americanas, os Marines, que são chamados de SEAL, a tropa especial, e também o Mossad, estão na Venezuela, pronto para entrar em ação. E a Rússia, sabendo, está enviando também tropas. Pessoal, o mundo está sendo preparado para um caos. O mundo está sendo preparado para um caos.
Então, pare e pense nisso. De repente, nós estamos como Marta, preocupados com tantas coisas. E o Messias está assim: ô Gustavo, Gustavo, andas inquieto e preocupado com tantas coisas quando somente uma te é necessária. Ô Mirosló, Mirosló, andas preocupado com tantas coisas quando somente uma te é necessária. Deixa eu ver aqui. Ô Aline Hag, Aline Hag, andas preocupada com tantas coisas quando somente uma te é necessária. E a outra escolheu a boa parte. Então pare e pense nisso, pessoal. As coisas estão acontecendo numa velocidade incrível. Incrível mesmo. A gente pode, como eu disse, ir para a cama, descansar, e amanhã, bum! Uma explosão, o Yellowstone entra em erupção, acaba tudo lá na Califórnia. Aquele cabeça de cebola dormindo, vai, tem um pesadelo, dá uma tremedeira, uma convulsão nele, ele vai, toca no botão, dispara um míssil, e aí atinge a Coreia do Sul vai até explicar que tomada não é focinho de porco, a Coreia do Sul não vai acreditar que ele teve uma convulsão e tocou no botão errado, aí vai começar o ataque. Aí entra a China para defender a Coreia do Norte, entra a Rússia, aí os Estados Unidos defendem a Coreia do Sul, o Japão também se mete, pronto. Está formada a confusão. Olha o que fizeram lá na Nova Zelândia, um país pacífico. Eu vi um vídeo uma vez, no interior do país, lá na Nova Zelândia, numa fazenda, o senhor colocava uma cestinha, ele vendia ovos e leite, deixava assim, e quem quisesse ia lá, pegava a quantidade de ovos, uma dúzia, meia dúzia, e deixava o dinheiro. Pegava um litro de leite e deixava o dinheiro. Aí, no fim do dia, vinha alguém da casa do senhor caminhando, contava quantos litros de leite ainda tinha e ovos, contava o dinheiro. Ninguém roubava um centavo. Olha o que aconteceu lá. Um ataque de falsa bandeira, aquele perturbado. E agora, Nova Zelândia começou a banir as armas, as mulheres estão andando com aquela hijab. Determinado momento do dia, todo mundo para no país para relembrar as pessoas que foram mortas, e todo mundo agora defendendo o Islã. Basta um evento, meus amigos, um acontecimento, porque o mundo está um barril de pólvora. Basta acontecer uma coisinha para que, bum, o caos seja estabelecido. Até então, até o momento, eles estão fazendo experiências. A Venezuela é uma experiência. Os olhos do mundo estão no Brasil porque é o gigante do continente. É o país mais rico do mundo. Os outros países industrializados, Japão, Coreia, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Canadá, nenhum deles tem os recursos que nós temos aí no Brasil. Nenhum deles. Os Estados Unidos não têm recursos mais. Não tem. E o Brasil tem para dar e vender. Tem tanto que a China está arregaçando o Brasil e o país ainda continua rico. Urânio, grafeno, nióbio, a maior reserva de água doce, aquíferos, que a Nestlé e a Coca-Cola estão disputando a tapa para ver quem compra o aquífero Guarani, a Amazônia, que está sendo invadida, cheia de ONGs. Não é mesmo? Basta acontecer uma coisinha, pessoal, para que o caos seja estabelecido. Então, continuando aqui, ele ainda diz o seguinte, olha, porque aquilo que está determinado será feito. Então, não tem choro, não tem vem cá, meu bem, que eu te consolo. O que está determinado será feito. Será feito, custe o que custar. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas
Em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Ou seja, o anti-Messias, como ele será um falso Messias, como ele irá tentar imitar para enganar, se possível, até os eleitos. Então, eu, Gustavo, penso assim, eu já comentei isso, mas vou aprofundar-me um pouco mais. Eu penso que ele vai surgir no panorama mundial com a idade de 30 anos. Por quê? Porque aos 30, o Messias começou o seu ministério. Ah, mas ele tem que ser casado e filhos. Mostra-me, eu vi isso também, mostra-me uma profecia na Bíblia, eu desconheço, que o anti-Messias tem que ser casado e com filhos. Mostre-me, por favor. Que ele tem que ser casado e com filhos. Não tem. Ao contrário, aqui diz que ele não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Ele não vai ter desejo por mulher. Então, mostra uma profecia que ele tem que ser casado. Ah, porque segundo os judeus ele tem ser casado, ter filhos, para ser considerado Messias. Nós já fizemos um estudo sobre isso, até eu compartilhei em PDF aquele livro, O Anticristo, onde o autor diz que o anticristo, o antimessias, ele está sendo educado e preparado em um vilarejo na Inglaterra, segundo o autor, e que ele irá apresentar uma falsa linha genealógica, como se ele fosse descendente da linhagem de Davi, descendente de Davi, mas que ele virá da 13ª família Illuminati, que é a família dos merovíndios. E até agora, no meu entender, essa explicação mais plausível. Mas se o plano do Jared Kushner for aceito, primeiro nós temos que saber se o Netanyahu vai continuar. Segundo, não se esqueçam que o Netanyahu já foi aprovada uma lei no parlamento israelense que Jerusalém é indivisível. É a capital do Estado judeu, é indivisível. Então tem que acontecer algo muito forte, algo muito assim para abalar as estruturas, para que os judeus aceitem a criação do Estado palestino. E sem um Estado palestino, os palestinos não aceitarão esse plano. Voltando aqui com o Instagram, que já deu 1 hora, né? Caramba, já tem 1 hora que eu estou falando. Olha, eu falo muito, né, pessoal? Voltando aqui com o Instagram. Ok. Ao vivo novamente. Então, sem a criação de um Estado palestino, os palestinos não aceitarão nenhum plano. Agora, uma coisa que está passando assim, como se diz, desapercebido, né? De muitos. O Bolsonaro esteve aqui, reuniu-se a portas fechadas com o Trump, e o Mourão já está aqui. Chegou lá em Boston para participar daquela debate lá de globalistas e esquerdopatas, né? Tá o Boulos, está o coronel Ciro Gomes, tá um montão de gente lá. O Witzel também. E do Brasil, além do Mourão, veio também o Santos Cruz, o queridinho do odalisco da Virgínia.
E parece que esse fim de semana o Mourão vai se encontrar com outro maçom, que é o Mike Pence, o vice-presidente americano. Então, peraí. Veio o Bolsonaro. Agora será um encontro entre dois vice-presidentes e os dois maçons. Não tem algo estranho aí, pessoal? Não tem caroço nesse angu? Já parou para pensar nisso? E eu comentava com esse meu amigo, eu não acredito, eu, Gustavo, não acredito que o Bolsonaro chegará até o fim do seu mandato. A cama dele está sendo preparada. Eu não acredito. O processo de fritura do ministro da Educação começou, né? Até o Odalisco já deixou de mão. E foi indicação do Odalisco a inclusão desse Vélez como ministro da Educação. Então, o processo de fritura dele já começou. E, segundo o Steve Bannon, ele que foi o estrategista na reta final da campanha do Donald Trump, que depois o Donald Trump despediu ele, o Mourão deveria renunciar e ser oposição. Então, a coisa está esquisita, muito esquisita. Eu não creio que seja o Jared Kushner. Primeiro, vamos estabelecer uns pontos aqui. Primeiro, nós temos que ver o que vai acontecer na terça-feira lá em Israel. Quem será? Será que haverá um novo primeiro-ministro ou será mais do mesmo com Netanyahu? Seu palpite, Gustavo, eu acho que o Netanyahu ganha. Eu acho que ele ganha. Pelo menos até agora ele está na frente nas intenções de voto. E aquela cena do rabino ortodoxo, do Rabbah Lubavitch, pedindo ao Netanyahu para que ele apressasse a chegada do Messias, aquilo dali é tremendo, pessoal. É tremendo. Aquilo dali é muito estranho. A Vani M disse, Bolsonaro está muito estranho, não parece ser a mesma pessoa. Isso. Ele fez um desabafo, e a mídia até caiu de pau, né? Ele disse que eu não nasci para ser presidente. É só problema. Quer dizer, foi um desabafo. Talvez ele não esperasse encontrar a coisa do jeito tão avançada, tão adiantada como está. Ele disse isso. Eu não nasci para ser presidente, eu nasci para ser militar. Ele está sentindo, e todos nós já notamos que ele mudou da água para o vinho. O discurso dele mudou muito antes de ser eleito e depois, uma vez já assumindo o poder, né? Mas será um ano muito interessante, está sendo um ano muito interessante. O Lima disse assim, Gustavo Trump já sabe sobre o Mourão, ele já avisou o Bolsonaro, espera que vai acontecer muita coisa feia no Brasil ainda. PH Santos, Mourão é maçom. Carlos Neri, ele teve outra que ele chamou o Brasil de abacaxi. Foi isso mesmo, Carlos. Foi isso mesmo. Então, eu entendo como assim um desabafo do Bolsonaro, porque é muita coisa. O sistema está engolindo-o pouco a pouco. E ainda que ele conta com o apoio maciço da população, mas a grande maioria do povo brasileiro não sabe o que acontece por trás dos bastidores. Nós não sabemos o que acontece. Mas o Bolsonaro já mudou e muito. E eu creio que a cama está sendo preparada. Perdão. Está sendo preparada para ele. Mas o fato é, pessoal, que
Nós devemos, e isso, Rafael Rosa, o establishment está matando o Bolsonaro, isso mesmo. Eu creio que nós temos que olhar para Israel, para Jerusalém, porque lá é o centro de tudo, é o reloginho do Altíssimo. Olhar para Israel, porque eu estou impressionado com a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Estou muito impressionado. Deixa eu mostrar aqui a vocês algumas das referências. Vou mostrar aqui. Ok, deixa eu subir. Esse é o Jerusalem Post, é o jornal do lado de Israel que eu tenho acompanhado quase que diariamente. Quase que diariamente eu leio esse jornal na versão em inglês. E aquele site que eu já falei para vocês, o Breaking Israel News. Então, aqui está, olha, o plano de paz de Trump, garantir cidadania jordaniana para 1 milhão de refugiados palestinos. Daqui foi de onde eu tirei e fiz o resumo para vocês, que será dada a cidadania jordaniana para 1 milhão de palestinos. E, como está escrito aqui, ó, if the Al-Akbar report is correct, Jordan and Egypt will receive 110 billion in economic aid, ou seja, se a informação do jornal Al-Akbar está correta, a Jordânia e o Egito irão receber 110 bilhões em ajuda econômica. 45 bilhões para a Jordânia e 65 bilhões para o Egito. Ainda teve até, se não me engano, tem uma pessoa que falou, mas o Egito fica na África mesmo? Sim, o Egito é um país que está no continente africano. E aí, pessoal, veja como tudo vai se encaixando, né? Deixa eu voltar aqui a tela para mim. Vejam como tudo vai se encaixando. Eu tenho... Deixa eu pegar aqui. Opa, caiu. Deixa eu pegar o livro aqui para citar para vocês. Só um momentinho. Vou botar até essa cadeira aqui. Olha só. Só falta um, que é o 4, que foi escrito pela esposa dele. Mas aqui eu tenho Confissões de um Illuminati, o 1. Infelizmente, esses livros não têm em português. Infelizmente. Confissões de um Illuminati, número 1, volume 1. Aqui está o volume 2. O volume 2, aqui. Aqui está o volume 3, Confissões de um Illuminati, volume 3, está aí. O 4, quem escreveu foi a esposa dele. O 5 aqui está. Aqui o 5. E depois, essa semana, eu comprei o 6 que está aqui, que é aquele que fala do Satanás cibernético, do Satã cibernético, que eu mostrei no Hangout de hoje mais cedo. Então, aqui no volume 1, deixa eu mostrar para vocês aqui, porque esse cara aqui, ele ainda continua pertencendo aos Illuminati. E ele escreveu o seguinte, esse daqui é o volume 1? É o volume 1. Página... Eu já falei diversas vezes sobre isso, mas é sempre bom relembrar, sempre bom relembrar. Olha aqui, uma entrevista, está marcado aí, uma entrevista que ele fez com um grandão lá da Ordem dos Illuminati. Aí está assim, olha. Você poderia
dizer-nos mais sobre a dominação do mundo pela China e os links com o Bohemian Grove? Bohemian Grove é aquela fraternidade que muitos ex-presidentes americanos, aliás, dos 45 presidentes americanos até hoje, sendo o Donald Trump o 45º, 15 dos 45 eram reconhecidamente maçons. Os Estados Unidos teve 15 presidentes maçons, dos 45. E vários outros estiveram ligados a outras entidades, outras fraternidades. O Bohemian Grove é aquele que tem um vídeo antigo do Alex Jones, que eles vão para o meio de uma floresta lá na Califórnia, fica todo mundo nu, pelado, adora uma estátua de uma coruja de madeira grandão, e à meia-noite eles sacrificam uma criança sobre um altar e oferecem a coruja. Então, a pergunta que foi feita, que ele fez, esse cara daqui, o Leon Zagami, foi a seguinte: você pode, para um dos grandes lá dos Illuminati, você pode dizer-nos mais sobre a dominação do mundo pela China e os links com Bohemian Grove? Aí ele colocou assim, olha, a resposta. Os Illuminati americanos começaram a visitar a China com mais interesse no início dos anos 70, com Harry Kissinger. Olha essa praga, esse corujão, essa cara de bulldog velho do Harry Kissinger, cara, já deve ter uns 100 e poucos anos. E Richard Nixon, membros do Bohemian Club. O Bohemian Club trabalha perfeitamente em encontros secretos dos Illuminati e o plano interno deles para manipulação do mundo. O estabelecimento da nova ordem mundial será abraçado mais e mais pelas formas da China antidemocrática, como a única solução para tempos turbulentos para os tempos turbulentos que nós estamos vivendo, o qual passará a ser o ideal para a criação do regime totalitário global. Então, eles querem criar o caos primeiro, e aí depois do caos virá a ordem, que é o lema maçom grau 33, Ordo ab Chaos, a ordem através do caos. Então, como o diabo ele procura imitar as coisas do Altíssimo em tudo, eu creio que o antimessias vai ser revelado ao mundo aos 30 anos de idade, e como o Eterno escolheu Jerusalém para ali fazer perpetuar o seu nome, qual a cidade que o antimessias vai querer reinar e vai trazer todo o seu inferno? Jerusalém. Por isso que eu disse que Jerusalém será a capital da nova ordem mundial. E já está acontecendo com a criação, o renascer do Sinédrio, as 70 nações, as 7 leis de Noé, a consagração do altar, o nascimento de duas red heifer, de 2 novilhas vermelhas, e elas têm que ser sacrificadas antes de completarem 2 anos. Por isso está tudo muito próximo, pessoal. Muito próximo. Eu li um artigo, eu deveria ter guardado, que um cara disse o seguinte, foi perguntado a ele, quanto tempo se levará para a construção do templo? Ele falou, olha, só para você ter uma ideia, se nós começássemos hoje a construção do templo, vamos dizer, hoje, dia 6 de abril, em menos de 1 ano, todo o templo já estaria construído. Em menos de 1 ano. Então, como a primeira novilha nasceu, já está perto de completar 2 anos, e ele já tem uma segunda, então está muito próximo isso, pessoal. Muito próximo mesmo. Aí ele continua dizendo o seguinte, está aqui, onde foi que eu parei? Todos nós pensamos que os Estados Unidos não sobreviverá à presente crise por muito tempo, mas as sementes do declínio e destruição foram atualmente plantadas no solo americano, não em uma caverna escondida no Afeganistão ou Iraque,
Para te dizer a verdade, os rituais do Bohemian Grove são apenas uma pequena parte do que acontece durante os nossos ajuntamentos. A maioria é sobre estratégias globais. E você pode imaginar que o porquê existe uma fila de 15 anos para se tornar membro do Bohemian Grove. Vejam bem, uma fila de 15 anos para aqueles que querem entrar no Bohemian Grove. Porque é poderoso, pessoal. Quer conhecer alguém? Dá dinheiro e poder a essa pessoa. Dá dinheiro e poder. Então, isso é muito forte. Aí ele continua dizendo assim, haverá possibilidade do exército americano sair do Japão e do leste? Não, não há. É parte do plano da nova ordem mundial manter os Estados Unidos na área até que a China tome o controle do show um dia. E a favor do governo global. Até mesmo se isso soa um pouco contrário hoje, devido às crenças presentes e também o atual estado de assuntos, eventualmente acontecerá. Então, a nova ordem mundial quer ter ou estabelecer o governo, a forma de governo chinês em todo o mundo. Lá não tem propriedade privada, até na vida dos casais, a China controla, só pode ter um filho. Agora, aquela pontuação de crédito. Aí, no Brasil, no Carnaval, já foi instalado o sistema de reconhecimento facial. Então, vejam como as coisas estão acontecendo assim, ó, rápido, rápido, muito rápido. Continuando ainda, ele diz assim, foi a princesa Diana morta pela família real britânica? Sim, e isso é muito triste. Eu oro pela alma dela todos os dias. Ela foi inocente e eu temi pelo castigo. Ela estava grávida de uma criança muçulmana. Ela teve um caso com um cara lá que era dono de uma cadeia de lojas lá na Inglaterra, e o cara é muçulmano. Então, era considerado um assinte, um membro da família real, estar grávida de um muçulmano. E aqui diz assim, porque isso quebra as regras da cristandade, somente descendentes cristãos para a família real. Violando a linha sanguínea é um crime de proporções incríveis para os Illuminati. Eles valorizam isso. Negócio de gaysismo, lesbianismo, quer dar o caneco? Entre vocês aí. Mas a nossa família aqui, as 13 famílias, apenas nos casamos entre nós e não tem bicha, não tem maconheiro, não tem dador de caneco, não tem lésbica, somos todos direitinho. Mas para o resto do mundo, para a plebe, eles que se explodam. Então, a princesa Diana, eu já revelei isso aqui, já li isso diversas vezes em outros hangouts. Não tem áudio, não? O áudio está ruim, pessoal? Está ruim o áudio? Alguém pode confirmar aí para mim? Se está saindo áudio? Som do Gustavo, às vezes, nos dá um susto. Deixa eu trocar aqui, então. Deixa eu mudar para o áudio da câmera. Só um momentinho. Pronto, troquei para o áudio da câmera. Vamos ver se melhora, né? Lima, Gustavo, mais uma vez vou te avisar, estão tentando invadir o teu sistema de novo. Não, mas eu tô guardado aqui hoje, Lima, tô tranquilo, tô guardado aqui. Então, vejam que para que a Lady Diana não desse a luz a um filho muçulmano, ela foi morta. Aí diz assim, quem é Obama? Tá aqui, olha aqui a pergunta aqui, ó. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Tá aí, ó. Who is Obama? Tá aqui, ó. Quem é Obama? Aí diz assim, nós o consideramos uma marionete, um idiota útil, ex-presidente dos Estados Unidos. Vejam vocês, está aqui, ó, não estou mentindo, não. Ó, quem é Obama? Está aí. Nós o consideramos
um marionete, um idiota útil do Santo dos Santos, da parte mais interna do sistema do santuário de poder, que nós chamamos Illuminati. Alguém que, como muitos outros antes dele, juntou-se a um clube exclusivo para alcançar o topo e são felizes de serem usados e abusados por seus manipuladores, que são pessoas como Kissinger, Soros e Rockefeller. Então, veja, pessoal, tudo aquilo que eles faziam às escondidas, em oculto, agora está assim, ó, à luz do dia. Continuando ainda, porque tem uma coisa aqui do Papa. Aí ele ainda fala assim, por que o Obama foi escolhido? Ele foi um agente brilhante da CIA. Veja bem, a CIA é o governo das sombras, o shadow government, que quer derrubar o Trump. O sétimo andar da CIA detesta o Trump. E como não puderam provar nada que a Rússia influenciou nas eleições americanas, eles vão agora tentar uma outra forma de também empichar o Trump. Ah, então o Trump é santo? Não! Mas ele tem prendido vários pedófilos de Hollywood, pessoas importantes. E isso tem causado prejuízos tremendos. Porque esse pessoal ganha dinheiro com pedofilia, ganha dinheiro com tráfico de órgãos, com tráfico escravo, com drogas. Por que eles não querem que o muro seja construído? Porque vai diminuir consideravelmente o tráfico de drogas aqui nos Estados Unidos. E a CIA é quem comanda o tráfico de drogas. E acima da CIA está a maçonaria. Leia um livro, eu tenho um resumo, Scarlet and the Beast, que quem controla em todo o mundo o tráfico de drogas é a maçonaria. Continuando ainda, meus queridos. Por que o Obama foi escolhido? Ele foi um brilhante agente da CIA, um membro do CFR, o mesmo CFR que o Bolsonaro veio aqui pedir a bênção para ser eleito. O mesmo CFR, Conselho de Relações Exteriores, que é uma think tank que faz parte do grupo do Rockefeller, aquela múmia que morreu 2 anos atrás com 101 anos de idade. Continuando ainda, um membro do CFR, um produto da transnacional, da loja maçônica transnacional mais influente, que é a loja maçônica UR, onde as verdadeiras decisões são tomadas. Um fiel maçom respeitável e também chamado de cavaleiro, com regras a serem obedecidas entre eles e por aí vai. Aqui, ó, quem é o Obama? Continuando ainda, tem aqui uma parte que fala do Papa, do Chiquinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Será que é a página 123? Ou é 176? Deixa eu procurar aqui, pessoal. Não, acho que é mais para cá. E fala que foi o Obama e a Hillary quem usaram todo o peso da diplomacia americana para que o Chiquinho fosse eleito, mas ele não é o último Papa. O último Papa virá do continente africano. Aí a gente pergunta, mas por que do continente africano? Olha, a África do Sul se tornou socialista. Está acontecendo uma matança de fazendeiros brancos lá na África do Sul e ninguém noticia isso. A África, o continente africano, sempre foi e continua sendo explorado pelos Illuminati, pelos sionistas, que detêm 80% da produção de diamantes do mundo. Os sionistas detêm 80% da produção de diamantes do mundo. E esses diamantes são extraídos das minas lá da África do Sul, por exemplo. Tá aqui encontrei. O que você pensa sobre a profecia de que o próximo Papa será o último? Está aqui, ó, mostrando para vocês. Ó, tá bem aqui a pergunta. O que você pensa sobre a profecia de que o próximo Papa será o último? Porque o Ratzinger, ele renunciou,
então foi comentado sobre isso, né? Aí vejam a resposta dessa pessoa grande dentro dos Illuminati. Diz assim: não, eu não penso que é verdade. Nós deveremos ter, pelo menos, ainda 2 papas, mais 2 papas. Um virá da América do Sul. E quando isso daqui foi dito, o Chiquinho, imperador de Roma, que é argentino, ainda não havia sido eleito papa. Estão entendendo? É um jogo de cartas marcadas. E aí você pensa que com um voto você pode mudar o destino de um país? Você está enganado. Você está totalmente, completamente enganado. O voto não muda nada, apenas oficializa o roubo, oficializa o golpe. Manifestações? Tudo bem, vai lá. Domingo, né? Vai lá. Não vai mudar nada. Absolutamente nada. Continuando, olha só. Aí ele diz que nós deveremos ter pelo menos 2 papas, mais 2 papas. Um virá da América do Sul e o outro da África. Aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Ó. 2 papas. Um virá aqui, ó. South America and the other from Africa. Tá vendo aí? Aqui, ó. Então, o Chiquinho não é o último. Depois dele, sim, virá o último. E virá do continente africano. Isso eu já venho falando, ó, há anos para vocês. É que diz, ó. Essa resposta é provavelmente a mais incrivelmente acurada que eu até mesmo já ouvi antes da eleição do Papa Francisco. Era impossível, pelo tempo, predizer a chegada de um Papa da América do Sul. Então, vejam, meus amigos, e se eu for falar das coisas que eu já... Não li todos esses livros ainda, não li. Algumas partes que eu, como vocês viram, eu gosto sempre de marcar as coisas. Então, algumas partes que eu marquei. E se eu for falar aqui, a gente vai fazer uma vigília, eu vou ficar aqui a madrugada toda com vocês. Tem até o doutor Pedrosa, não sabia, ele me enviou aquela foto que eu tirei daqui desse livro, que é essa foto aqui, ó, de uma missa sendo realizada dentro de uma loja maçônica. Aí o doutor Pedrosa me mandou essa foto e falei, doutor Pedrosa, essa foto aí, quem disponibilizou na rede fui eu, que eu tirei de um livro que eu tenho aqui em casa, de uma missa realizada dentro da loja maçônica, porque dentro dos muros do Vaticano existem 4 lojas maçônicas. E o Vaticano tem a sua própria loja maçônica, que é a P2, ou Propaganda Due. É uma loja maçônica que é considerada ovelha negra dentro de todas as lojas maçônicas. Então, ele não sabia disso. Aí também, aqui nesse livro, que é o 5º, mostra que um papa, ele era mordedor de fronha e maçom. O Papa Paulo VI, que ano passado, se não me engano, foi canonizado pelo Chiquinho. Mordedor de fronha, tinha um caso com um ator italiano, e o Chiquinho o canonizou. É santo agora. É um santo que gosta de dar o caneco. Como diz o Siqueira, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a foto do bendito. A Raquel fica doida comigo, a Raquel, quando eu mostro essas coisas, porque não tem como contestar, né? Não tem. Cadê a foto dele? Aqui, ó. Papa Paulo VI, cujo nome era Giovanni Battista Enrico Antônio Maria Montini. Nasceu em 1897, morreu em 1978. Reinou de 21 de junho de 1963 até a sua morte em 1978. Seu processo de beatificação começou dia 11 de maio de 1993 e terminou no ano passado com Chiquinho tornando-o santo. Papa Francisco, né, beatificou ele, ou melhor, beatificou em outubro, 19 de outubro de 2014. Foi ano passado, não, desculpe. Ele foi o Papa mais próximo do Vaticano
do segundo concílio do Vaticano, que foi aberto pelo Papa João 23 em outubro de 1962. E aqui está a foto do namorado do Papa, esse ator italiano aqui. A foto do namorado do Papa. Deixa eu encontrar a foto aqui do Papa e a assinatura dele. Ele assinava com os famosos 3 pontinhos. Deixa eu encontrar aqui, cadê? Aqui, esse Papa aqui, ó. Papa Paulo VI. Deixa eu ver aqui os 3 pontinhos. Está aqui, ó. Vou botar bem o meu dedo, que é uma foto antiga, em cima para vocês verem aqui, a minha unha. Ó. Cadê? Foca, tá vendo aí? Os 3 pontinhos? E esse daqui é o Paulo VI. Maçom e dador de caneco, ou mordedor de fronha. Está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês do Instagram. Aqui, ó, os 3 pontinhos. Ó, tá dando para ver? Aqui, os 3 pontinhos, como os maçons assinam. E essa aqui é a figura. Maçom e dador de caneco. Aí. Aqui nessa parte também fala que o Vaticano também tentou tirar o Trump. Está aqui, ó. The Vatican's attempts to overthrow Trump and their denial of Satanism. Então, o Vaticano tentou derrubar o Trump. Tá aí, ó, olha o título. Tentou derrubar o Trump. O Vaticano está forçando a crença em discos voadores também. São vários assuntos, pessoal. São vários assuntos, por isso que eu digo que, olha, veja bem, só esse daqui eu tenho 5 volumes. Deixa eu pegar o 6º aqui, o mais novo. Vou pegar o 6º aqui. Vai tremer um pouco que eu vou tirar o livro aqui, tá, pessoal? Só um momentinho. Muito bem, tá aí. Esse daqui é o 6º. Chegou essa semana. Tá aí, ó. Confissões de um Illuminati, volume 666, tá vendo? Aí aqui diz assim, ó, a era do Satanás cibernético e a inteligência artificial e robótica. Eu comprei porque é da minha área de tecnologia, então eu comprei. Ainda não li ainda, botei dentro da minha mochila, não li, mas olha só, aqui, 5 volumes, Confissões de um Illuminati. O que não falta, o que não vai faltar aqui nesse canal, serão hangouts. Porque assunto é o que não falta. E tudo isso eu faço com o maior prazer, meus amigos. Creiam-me, com o maior prazer. Não precisa dar um centavo aqui. Não fico implorando o seu like. Porque eu não fui chamado para ganhar dinheiro. Para isso eu trabalho. E trabalho muito. Minha esposa também. Eu fui chamado para fazer isso para ganhar almas. Esse é meu intuito. Bom, meus amigos, aqui são 23 horas e 30 minutos. Aí já 0 horas e 30 minutos, horário de Brasília. 248 pessoas. Muito obrigado mesmo. A Sene está lá da Espanha. São que horas aí na Espanha, Sene? Deve ser agora o quê? Umas 4h30 da manhã, Sene? Coloca aí, por favor, no chat. São que horas aí na Espanha agora? Acompanha, lá da Espanha. Coloca aí, por favor. Aí, 5h30 da manhã, tá aí acompanhando. Então, veja bem, como é que eu não vou valorizar isso? Ela tá aí obrigada porque é administradora do canal? Não. Então, eu tenho que valorizar isso. Eu tenho que, poxa, me esforçar e procurar trazer o melhor para vocês. A gente pode discordar de opiniões, a gente pode discordar de pensamentos, você pode crer que a igreja vai passar pela tribulação, eu creio que não, você pode crer na terra plana, eu ainda não creio, mas não vamos permitir que essas coisinhas nos separem do amor do Altíssimo, ou até que venhamos a discutir a ponto de perdermos a amizade um com o outro. São besteiras, pessoal.
Como diz o próprio apóstolo Paulo, a fé que tens, tem-na para ti. Então, você crê que a terra é plana? Amém. Guarda essa fé. Você crê que a igreja vai passar pela tribulação? Então permaneça nessa fé. Eu não creio ainda que a terra é plana. Eu não creio que a igreja vai passar pela tribulação. Então me deixa com a minha fé também, respeita a minha fé. Mas não vamos brigar por causa disso. Isso é besteira. O diabo quer nos dividir. Dividir para conquistar. Então vamos parar com essas picuinhas. Quando eu fiz aquela dissertação toda no início sobre o Antigo Testamento, não foi para chamar a atenção de ninguém, eu até peço desculpas se de repente eu passei essa impressão, é que realmente eu não gosto disso, porque para mim, Gustavo, essa palavra aqui é uma só, não é nem antiga nem nova, é a palavra do Altíssimo, porque como nós vimos aqui, olha, porque aquilo que está determinado será feito. Será feito. Então, você crê que o Jared Kushner é o antimessias? Tudo bem, permanece nessa fé. Eu não creio. Eu não creio. Agora, uma coisa eu peço a todos vocês. Vamos ficar atentos terça-feira. Lembrando que acho que Israel para o Brasil são 8 horas à frente, se eu não me engano. Vamos ficar atentos com a eleição lá de Israel, para saber se o Benjamin ganhar, vai ser mais do mesmo, vai continuar o que nós já sabemos. Se entrar um outro, a gente tem que procurar saber o que pensa esse outro, o que defende esse outro, de que lado ele está. Porque Jerusalém é o relógio do mundo. O relógio do mundo. E como eu não orei no início, esquecimento meu, vamos fazer a oração agora, né? Antes de terminar. E amanhã eu vou colocar, vocês já sabem, né? Eu vou colocar esse Hangout no canal oficial, no 4SA Flórida. Repetição, não estarei ao vivo, mas possivelmente eu estarei no chat ao vivo, tá bom? E, meus amigos, procurem ter comunhão com o Criador. Limpe o seu coração de qualquer sentimento ruim, mágoa, tira a mágoa. Se você tem alguém na sua família que... a gente sabe como é que é a família, né? Tem sempre aquele que bebe demais, que fala demais, que magoa, que fere com as palavras. Mas procura entrar em contato com essa pessoa, ainda que você tenha razão, mas vai lá, pede perdão, limpa o coração, se é o seu irmão, a sua irmã. Porque ao fazer isso, você não está fazendo um bem a outra pessoa, não. Primeiro, o bem está sendo para você mesmo, para você mesmo. Vamos nos despojar de tudo aquilo que a gente sabe que é um empecilho na nossa comunhão com o Eterno. Vamos tirar a mágoa, limpar o coração. Não vale a pena, pessoal. Não vale a pena. Não vale a pena a gente ficar alimentando sentimentos ruins. O nosso Redentor está às portas. Então, vamos procurar viver uma vida de acordo com a vontade do Altíssimo. Ninguém é perfeito. Todos falhamos, todos temos muitas falhas, muitos erros. Às vezes falamos coisas que não devíamos, numa brincadeira, coisa e tal. Mas, poxa, ainda assim Ele nos ama, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas. Tá bom? Então, se é possível você ficar de joelhos, se eu ficar de joelhos aqui, eu vou sumir da câmera. Mas se você puder ficar de joelhos, fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração agora, tá bom? Para a gente terminar esse hangout. Amado Pai, soberano Rei, em o nome de Yeshua HaMashiach, te agradeço por esse hangout, meu Pai. Se dependesse de mim, ficaria aqui pelo menos por mais 2 horas falando de vários temas importantíssimos. E não somente falando, mas mostrando com fatos. Porque a verdade é, Pai, que a 24ª hora está chegando.
como diz na parábola das virgens, já à noite, de madrugada, ouviu-se uma voz: eis aí o noivo. E não queremos ser pegos de surpresa com as nossas lâmpadas sem o azeite. Se a lâmpada, que é a vida dessa pessoa, está se apagando, renova esse azeite, Pai. Essa lâmpada está se apagando por causa de uma mágoa, por causa de um sentimento ruim, um rancor, seja o que for que esteja impedindo que a luz dessa lâmpada resplandeça. Limpa agora esse castiçal, troca o azeite, para que essa lâmpada possa brilhar intensamente. O fim de tudo se aproxima, Pai. E o mundo aguarda com uma expectativa a manifestação do anti-Messias. Mas nós devemos aguardar com uma ansiedade santa a tua manifestação, a tua vinda. Guarda esses meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, pessoas que poderiam estar descansando, que poderiam estar vendo televisão, mas abriram mão de tudo para estarem aqui, nesse encontro, onde um chato ficou falando por mais de 1 hora, mas assim nos sentimos bem. Obrigado por essa família, Pai. Obrigado por ter colocado gente tão bonita e tão boa na minha vida. Eu amo essa família. E através deste canal, formaste um elo em cada um de nós. Não importando a distância. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, Portugal, Nova Zelândia, Espanha, não importa o continente, não importa o país. Temos algo muito forte que nos une, e é a fé em ti, Yeshua. Yeshua, o nome sobre todo nome. O nome pelo qual nós abrimos a nossa boca e dizemos com alegria: Yeshua, nosso Rei e Salvador. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este nosso encontro. Muito obrigado porque, mais uma vez, eu sei que o Teu Espírito nos edificou e aprendemos um pouco mais. Crescemos um pouco mais em estatura espiritual. E continuamos prosseguindo para o alvo que nos conduzirá à salvação. Combatendo o bom combate, guardando a fé. Porque é isso que devemos fazer. Seguir o mandamento do grande apóstolo Paulo. Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Muito obrigado, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Tão bom, né? Muito obrigado a todos. Vou deixar essa bagunça aqui. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha a bagunça aqui, ó. Livro aqui, tá aí, ó. Livro aqui, ó. Olha o telefone aí onde fico vendo os comentários, ó. Água, tripé, vitamina ali, ó, óculos ali, vela aqui, a lâmpada ali, outro tripé ali, até bola de gás ali, ainda do aniversário. Tá uma bagunça aqui em casa, pessoal, tá uma bagunça. E cadê? Até as ferinhas me deixaram aqui, já foram dormir. Márcia também não aguentou, tadinha, tá cansada ela, e foi descansar também.
Bom, meus amigos, como sempre ha sido um prazer compartilhar esses momentos com vocês. Havendo a possibilidade, amanhã a gente está de volta, tá bom? Sempre está acontecendo alguma coisa. Lembrando que segunda-feira teremos a segunda parte daquele hangout, presidente Jair Messias Bolsonaro, outro lacaio do sionismo. Teremos a segunda parte. E conforme eu prometi aí para a nossa amiga Adami, eu vou ver o dia, possivelmente na quinta-feira, já que temos hangouts às segundas e quintas. Então, na quinta-feira fica marcado, vamos falar sobre a Nessara e a Gessara, tá bom? May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Um beijão para todos e para todas. Tchau, pessoal.